Salve corredores, está entrando no ar para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego. Hoje a gente apresenta para você mais um calçado que pode ser o seu parceiro de longos, de provas, de curtos das suas corridas, o tênis que você vai escolher para a sua próxima compra, o seu próximo parceiro de corrida, certo? Dando seguimento aos três tênis da linha da Spyra que a gente vai apresentar para você. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Scorpius, que é esse tênis aqui que está aqui na minha mão, que é um tênis já totalmente diferente dos outros dois da Spyra que a gente apresentou, com características próprias que a partir de agora você conhece aqui no Testamos, certo? Então não saia daí que está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Spyra Scorpius. Bom, gente, começando a falar do Scorpius, como eu disse, um tênis totalmente diferente dos calçados que a gente apresentou da Spyra. O ponto comum entre o Scorpius, o Stinger e o XLT é a tecnologia Wave Spring, que você não vê da parte externa porque são aquelas molinhas de amortecimento que estão escondidas aqui dentro da entressola de EVA e que são responsáveis por captar o impacto da corrida e te devolver em energia. A tecnologia Wave Spring, se você quiser saber um pouquinho mais, tem muitos vídeos no YouTube explicando sobre ela. É uma tecnologia muito interessante que eu já falei aqui da Spyra nos outros dois calçados, no Stinger e no XLT, sobre a resposta de energia que você tem com a tecnologia Wave Spring. No caso do Scorpius, que é esse tênis que está aqui na minha mão, você sente menos a resposta da tecnologia Wave Spring do que nos outros dois calçados. Por quê? Porque o material da entressola e do solado do Scorpius é um material mais duro, mais rígido e que camufla um pouco essa absorção do impacto da tecnologia Wave Spring e devolve menos energia do que você vai sentir nos outros dois modelos. Esse modelo de tênis, gente, é um modelo de tênis mais tradicional, mais conservador. A gente está falando de um tênis para longas rodagens, um modelo de tênis para durabilidade, um modelo de tênis que vai te durar 700 km ou mais, dependendo da intensidade da sua corrida, mas invariavelmente que eu indico para corredores iniciantes ou para quem está fazendo transição de caminhada para corrida ou está buscando um calçado com muita durabilidade e com bastante resistência. Chego até a afirmar que talvez o Scorpius seja um tênis indicado para quem está com sobrepeso, porque é um tênis com uma resposta bastante dura, bastante rígida e que tem tudo para ser eficaz do ponto de vista de retenção desse impacto do sobrepeso na corrida. Vamos falar sobre as características do Scorpius. Bom, então é um tênis com uma série de suportes na parte de trás, na parte do meio pé, na parte da frente. Tem umas sobreposições de material sintético que imita o couro, tanto na frente quanto na lateral, quanto aqui no logo da Spyra, quanto nesse V que faz aqui no meio do cabedal. O mesh é um mesh bastante resistente, super sintético. Volta a ser sintético como foi o review que eu fiz do XLT, que era um mesh sintético, no Stinger, desculpem. Eu falei que era um mesh mais sensível, nesse caso é um mesh super sintético. Além disso, ele tem toda a parte da banda do cadarço aqui envolta por mais um material que imita o couro. Superposições de mesh, couro e couro em cima. Então é um tênis pesado, nós estamos falando de 300 gramas. Para um tênis de rodagem é até adequado, mas eu acho que essas sobreposições de tecido combinados com o material de EVA super rígido da sola são um pouquinho demais do que poderia ser menos. Esse tênis poderia ser menos pesado do que é, mas ele segue aí essa tendência dos tênis de amortecimento, de durabilidade e tem aí 300 gramas de peso, de peso agregado. Bom, no mais, ele tem uma língua proeminente, bastante grossa, mas que te proporciona bastante conforto na parte interna. Existe um tecido aí com uma maciez incrível por dentro. Existe um material mais fino na parte da tela e da frente do pé do que na parte de trás, o que é uma característica específica dos tênis de rodagem. Ele é um tênis de rodagem, um tênis de durabilidade, não é um tênis para você baixar os seus tempos, mas sim para te dar segurança, estrutura e conforto. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre os pontos negativos e os pontos positivos do Scorpius da Spyra. Pontos negativos. Primeiro ponto negativo, a ausência de flexibilidade. Ele é um tênis rígido, duro.
Vocês lembram quando eu falei do XLT e do Stinger 3, que era muito bacana a resposta que ele tinha dessa flexibilidade proporcionada pelo solado bipartido e pelo sistema de torção que existe no meio. No Scorpius isso não existe. Ele é um tênis rígido para absorção de impacto. Então ele perde em flexibilidade, um ponto negativo para os Scorpius. Um outro ponto negativo é a malha do mesh. Eu acho a malha muito sintética e eu acho que tem muita malha. Poderia ter um pouco menos, mas vamos lembrar, gente, a gente está falando de um tênis de durabilidade, de contenção, de amortecimento. Não é um tênis para ser um tênis flexível, leve e que te dê respostas de velocidade e de performance. A gente está aqui encarando de frente um tênis de rodagem que, no meu ponto de vista, é um pouquinho duro demais. Chego até a afirmar que talvez a sensação que dê é que o Scorpius é um tênis que foi colocado na máquina do tempo na década de 90 e chegou para a gente agora em 2014. Os tênis de rodagem da década de 90 eram muito semelhantes a esse tênis, meshes mais sintéticos, mais grossos, com um solado mais duro, com um EVA mais espesso, com mais rigidez e que transforma um tênis com mais segurança, com mais compressão, mas menos flexível. Pontos positivos agora do Scorpius, do Spyra Scorpius. O primeiro ponto positivo desse tênis é o molde. O que eu quero dizer com isso? Ele é um molde tradicionalista. É diferente, é difícil de explicar isso, mas na verdade assim, hoje em dia a gente fala muito sobre forma larga, tênis estreitos, tênis de performance, tênis minimalista que tem as formas mais adequadas para o seu pé trabalhar melhor dentro. Esse tênis é um tênis tradicional do ponto de vista de forma. Para quem está acostumado a correr há muitos anos e usa tênis de amortecimento há muitos anos, vai sentir que é um tênis com um encaixe modular muito adequado. Você põe o tênis no pé e você não sente grandes diferenças do ponto de vista de esse tênis ele pressiona mais aqui, suporta mais ali. Não, ele é um tênis regular, direto, ele é reto, direto. Você vai botar no pé, vai sentir a segurança que um tênis tem que te proporcionar e é isso aí. Não tem chabu, não tem meia história. Ele é para isso que ele se propõe e ele cumpre com firmeza o que ele se propõe a fazer, certo? O segundo ponto positivo é o suporte da pronação que existe aqui no meio do pé. A gente está falando de um EVA que é duro já, mas que aqui no meio do pé ele fica extremamente duro. Então ele dá um suporte para o pronador bastante eficaz. A gente está falando aí, lembre-se que eu falei que pode ser um tênis para quem está com sobrepeso, para quem está fazendo transição da caminhada para a corrida. Pessoas com essas características e que têm tendência a pronar, podem botar esse tênis no pé e sair com segurança, porque esse suporte reforçado que ele dá para o pronador aqui no meio do pé é muito legal, dá uma resistência interessante, eu como pronador pude testar, então é um ponto positivo para esse tênis. O terceiro ponto positivo, que é bastante legal de avaliar no Scorpius, é que ele, ao contrário dos outros dois tênis que a gente já revisou aqui, não tem aquela estrutura flop, que é aquela tendência a ter a boca esgarçada. Ele, por ser um tênis mais tradicional e por ter os suportes que um tênis tradicional normalmente tem, não tem aquela tendência a esgarçar a boca, o que deve dar mais durabilidade ainda para esse tênis. Eu me arrisco a dizer que é um tênis que vai durar aí mais do que ele se propõe no pé de quem for tratar de usá-lo, certo? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o review do Spyra Scorpius, um tênis que já está no mercado, disponível pelo valor de R$ 499, R$ 500. Você pode comprar esse tênis através do site da Spyra, entrando em contato pelo Facebook ou em algumas lojas que a Spyra já tem parceria, mas ele não está disponível nas grandes lojas do mercado por enquanto, até a Spyra estabelecer esse contato e essa parceria comercial. Ok? Então, relembrando, 499, 12 mm de drop, para pronadores. Esse foi o Scorpius, espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem tem mais. Testamos. Um grande abraço, tchau.